Olá, você está no canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Eu sou o pastor Samuel, pastor dessa querida e amada igreja. E eu quero fazer um convite para você antes de iniciar o nosso estudo bíblico, o nosso encontro com a palavra. Queria convidar você a vir nos conhecer e a de repente fazer parte dessa comunidade que ama, louva e adora ao Senhor junto com seus irmãos. Nós temos aqui os nossos encontros semanais toda quarta-feira às 7h30 da noite, que é a nossa reunião de oração. Nós temos escola bíblica dominical para todas as idades, todo domingo a partir das 9h30 da manhã. E nós temos o nosso culto, nosso serviço de adoração a Deus, todo domingo às 7h30 da noite. Convidamos você para vir nos conhecer, vir fazer parte dessa comunidade, dessa parte do corpo de Cristo. E toda quinta-feira, às 8h da noite, sai um novo vídeo do Encontro com a Palavra. Esse que você vai acompanhar agora. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza e te ensine. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso encontro com a Palavra. Nós lembramos a todos que estamos caminhando pelo Sermão da Montanha ou sermões, que são aquela série de encontros de Jesus com seus discípulos, que estão registrados desde o capítulo 5 de Mateus. Os vídeos dessa série estão todos no nosso canal, você pode procurar lá e participar também, acompanhando conosco a trajetória deste capítulo. Eu vou ler hoje, para a nossa reflexão, Mateus capítulo 5, versículos 31 e versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar. Santo Deus, neste momento em que estamos diante da Tua Palavra, lendo com o objetivo de sermos ensinados pelo Senhor, nós clamamos que ela seja eficaz na nossa vida, nos ensine, que o Espírito Santo revele, Deus eterno, a Tua vontade, nos convença e nos capacite a obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, porque sabemos que somente o Senhor tem o que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lemos o texto, Mateus 5, 31 e 32, e o tema proposto para a nossa conversa hoje é o divórcio. E na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar a nossa reflexão. Por que esse tema, esse assunto está presente no Sermão da Montanha? Divórcio. Por que esse tema está no Sermão da Montanha? Para responder a essa pergunta, nós temos que entender quais são os objetivos, quais são os propósitos do Sermão da Montanha. Por que Jesus está fazendo essa série de ensinos? Mais uma vez, você pode ver os vídeos anteriores e você vai perceber que nessa série de sermões, desde lá das bem-aventuranças, Jesus está ensinando sobre valores, sobre princípios, sobre o que é importante para aqueles que vivem no reino de Deus, como é o estilo de vida dos cidadãos do reino de Deus. Esse é o tema que permeia todo o Sermão da Montanha e, aliás, esse é o tema de todo o Evangelho registrado por Mateus. Se você for ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que o reino de Deus está sempre presente, o anúncio do reino, os valores do reino, a preciosidade, o valor que tem o reino de Deus, a esperança pelo reino. Portanto, ler o Sermão da Montanha e tentar entendê-lo sem a perspectiva do reino de Deus é inútil. Então, nós temos que lembrar que o Sermão da Montanha e tudo que Jesus está ensinando fala de princípios e valores do reino de Deus e na maioria das vezes eles estão em tensão, eles estão em oposição aos princípios e valores da sociedade daquela época. E estão sempre em tensão com os valores e princípios da sociedade da nossa época, dos dias de hoje.
Portanto, aprender sobre o reino de Deus nos dará uma perspectiva nova, uma perspectiva do reino e em diversos aspectos da vida. Portanto, respondendo a essa pergunta, por que o tema do divórcio está presente no Sermão da Montanha? A resposta seria sim, porque como cidadãos do reino de Deus, nós temos que ajustar a nossa perspectiva em relação a essa questão, não conforme os nossos valores, mas conforme os valores do reino. Portanto, vamos olhar para essa questão a partir dos valores ensinados por Jesus. Para entender melhor, irmãos, o que Jesus está falando a respeito de divórcio, nós precisamos saber que o tema divórcio não está isolado, ele não é tratado sozinho no texto. O vídeo anterior a esse que você está assistindo foi um vídeo gravado pelo nosso irmão seminarista presbítero Jackson, quando ele usou o texto de Mateus 5, do 27 ao 31, falando mais especificamente sobre adultério. E aí a continuação agora, Jesus pega o gancho e fala sobre o divórcio. Mas vejam como começa o versículo 27 de Mateus 5. Ouvistes o que foi dito. Agora presta atenção como Jesus começa o versículo 31, que é o que nós lemos hoje. Também foi dito. Ou seja, Jesus está usando uma mesma linha de raciocínio. Ouviram o que falaram? Ouviram o que foi dito? Pois bem, também foi dito. E aí Jesus fala a respeito do divórcio. Bom, nesses versículos anteriormente tratados pelo seminarista presbítero Jackson a respeito do adultério, nós vemos que Jesus ele aprofunda a questão. Ele não fica na superficialidade de um adultério enquanto um ato consumado, mas Jesus ele aprofunda em relação aos desejos, ao que se passa na mente. Jesus vai dizer que se a gente desejou, nós já pecamos, já adulteramos. Portanto, convém não apenas tratar o ato que a lei prevê, o que deve ser feito, como deve ser tratado, mas convém aprofundar-se muito mais e eliminar, mutilar o próprio desejo quando ele vai contra aos valores e princípios do reino de Deus. Então vejam que Jesus está falando sobre adultério e ele está falando que, olha, a maneira com que vocês estão tratando o assunto está equivocada. Vocês precisam ir muito mais fundo. É assim que o reino de Deus trata a questão. E agora, quando Jesus vai falar sobre adultério, é como se ele estivesse fazendo uma segunda parte. Quando Jesus vai falar sobre divórcio, é como se ele estivesse fazendo uma segunda parte do tema adultério. Agora, Jesus trata o divórcio como aquela sociedade estava vivendo o divórcio como uma tentativa de legitimar um ato pecaminoso, ou seja, legitimar o adultério. Então veja o que Jesus está fazendo. Jesus está falando contra o ato ou a oficialização de um divórcio como o desejo de legitimar o adultério. Por isso que Jesus diz assim, também foi dito que quem repudia sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Isso é o que a lei prevê. Mas Jesus, mais uma vez, ele aprofunda a questão. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe ao adultério, e aquele que casar com ela também comete adultério. O que Jesus está fazendo aqui? Está pegando um ato muito comum daquela época, que é repudiar e oficializar o divórcio por um desejo de adultério. O que se fazia muito e era a cultura da época? Era só o homem que podia dar carta de repúdio. Cabia ao homem repudiar sua mulher e dar a ela a carta de divórcio. E isso muitas vezes era feito com pretextos que somente cabiam a ele. Ou seja, a partir de um desejo que ele não quer mais, ele podia alegar alguma coisa e repudiar a sua mulher, divorciar-se dela. A mulher, naquela perspectiva, não tinha
sequer o direito de se defender ou de fazer o mesmo contra o seu marido. O que Jesus está falando aqui agora? Vocês que fazem isso sem uma justificativa plausível, que no caso aqui é o fato de já haver um adultério no casamento, quem está fazendo isso está fazendo mal, está se tornando adúltero porque faz o outro adulterar, faz a outra adulterar. Jesus está tirando a possibilidade de usar uma prerrogativa da lei, que é o divórcio, para legitimar um ato de adultério que se deseja ou que já se consumou. Jesus está colocando homem e mulher no mesmo patamar, o que era incomum para aquela época. Jesus está falando para o homem: se você fazer isso, você é tão adúltero quanto aquela que você está acusando de adultério. O divórcio, como nós vamos ler lá em Mateus 19:8, Jesus diz que ele foi prescrito na lei não porque é um desejo de Deus, não porque Deus se alegra das pessoas casarem e descasarem, casarem e descasarem. Não. Ali Jesus está dizendo que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Porque nós não somos capazes de perdoar, porque nós não somos capazes de mudar as nossas vidas pensando no bem do próximo. A perspectiva ideal do reino de Deus é claro que o divórcio não aconteça, que o divórcio não existe. Mas acontecendo, que ele não se torne como se tornou nos nossos dias, a coisa mais comum do mundo. Hoje em dia, infelizmente, o divórcio não é mais uma exceção, praticamente se tornou regra. Eu e a Jéssica, minha esposa, nós ouvimos isso, infelizmente, dentro da igreja, de uma pessoa no primeiro ou segundo ano do nosso casamento, que a gente falou que estava muito bem, muito feliz, e ela praguejou, disse assim: eu quero ver daqui uns 10 anos como é que vocês vão estar. E olha, já se passaram quase 10 anos de lutas, de muitas dificuldades, mas eu tenho plena certeza de muito mais alegria, porque nós tentamos nos fundamentar nos valores e princípios do reino. Isso não significa que alguém que passou por um divórcio, que teve que enfrentar essa situação, muitas vezes alheio à sua vontade, não significa que essa pessoa é uma pecadora e já não pode mais se casar. Não. Como a palavra de Deus diz, o divórcio, essa perspectiva de separar-se, foi prevista porque o coração do homem é duro. E Jesus coloca em pé de igualdade homem e mulher. Não é mais apenas uma questão do homem não querer, mas Jesus diz que quando o divórcio acontece, quando esse fato, que não é desejo do coração de Deus, é necessário, ele tem que ter uma justificativa muito forte. E aqui no texto Jesus fala sobre, no versículo 32, exceto, o divórcio ele é uma exceção ao casamento por causa de relações sexuais ilícitas. Ou seja, o homem não tem a prerrogativa mais de acusar a mulher de adultério e assim repudiá-la. Mas a partir do momento que o adultério já existe, seja pelo homem, seja pela mulher, o pecado já está ali. O divórcio não é a solução, o arrependimento, o perdão é a solução, mas por causa da dureza do coração, não havendo perdão. Deus também não quer que a gente fique preso a uma relação que faz mal, que consome as nossas energias. Deus não quer isso para a nossa vida. O que Ele quer é o perdão, o que Ele quer é o amor, é o companheirismo. Mas por causa do coração duro do homem, o divórcio foi até previsto na lei de Moisés. O que os ensinos do reino de Deus, a perspectiva de valores e princípios do reino de Deus nos ensinam em relação ao divórcio? Nós não devemos nos apegar a isso como se fosse uma prática comum e já que está previsto eu vou fazê-lo. Nós devemos muito antes de tomar essa decisão lutar, desejar, perdoar, amar, voltar-se para Deus, buscar o aconselhamento na igreja, de pastores, de conselheiros, de amigos, dos padrinhos, antes de tomar a decisão de separar-se. Mas cabe isso não apenas a uma pessoa no relacionamento, mas a ambos, porque no casamento tornamos-nos uma só carne.
A luta é dos dois, a vitória é dos dois. O divórcio, quando Jesus fala a respeito disso no Sermão do Monte, não é na perspectiva de como legitimar o divórcio, mas como lutar para que isso não aconteça, como não se tornar algo comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E para concluir, eu gostaria de ler, irmãos, uma reflexão que é proposta na Bíblia que eu uso, que é a Bíblia da Reforma Protestante, que diz assim: nesse texto, Mateus 5, 31 e 32, Jesus condena a prática de facilmente conceder divórcio, como era vigente naqueles dias, e que resultava em relações adúlteras. Ele ensina que a sagrada união do casamento deve ser vitalícia. O que Jesus ensinou com autoridade sobre o divórcio tem sido muitas vezes violado, assim como seus ensinamentos sobre outros pecados. Como filhos de Deus, todos nós precisamos do ensinamento e do encorajamento de Jesus para deixar a nossa luz brilhar, bem como para fielmente cumprir os nossos votos matrimoniais e honrar os votos do nosso companheiro ou companheira. O Filho de Deus, que é culpado de um pecado de divórcio, pode estar certo de que Jesus também carregou essa culpa, esse pecado que é nosso, na cruz. Por isso nós oramos: Senhor Jesus, tira de nós o pecado e nos fortalece, seja o laço que mantém unidos esposo e esposa. Que em nome de Jesus nós possamos orar pelos nossos casamentos, que em nome de Jesus nós possamos lutar por eles e saber que acima de tudo é desejo do Senhor que nós sejamos felizes e realizados nas nossas relações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine e dê a paz para viver os relacionamentos conforme a vontade, os valores e princípios do Reino de Deus. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Pessoa não é multidão, uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Uma voz sozinha não é curar, o amor sozinho não é total, uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time, não. Uma corda só não é violão. Nem dá pra fazer o arco-íris só pintando azul, pois a força está
esperança no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Chega de viver tão só. Chega de viver pra si. É hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor. Pois a força está na união. Na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós. O Espírito irá nos guiar e teremos a vitória final quando Cristo voltar. Pois a força está